abre bem a tua boca e eu te encherei. Um dia você era escravo, eu te libertei, para que você fosse o quê? Um discípulo meu, um atalaia, um anunciador, para que você saia da sua casa, saia das quatro paredes e anuncie o evangelho aos quatro cantos, aleluia, dessa cidade, desta região, em nome do Senhor. Mas aqui diz, irmãos, que pode se assentar, se assente na presença do Senhor. Aqui diz, o Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus. Quer descer para o Senhor também ver aqui? Está tudo certo aí, Adra? Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da casa da servidão, ou do Egito, da escravidão, das garras de Faraó. Eu sou o Senhor que te escolhi. Eu te escolhi, te separei, te nomeei, te capacitei para que você pregue a minha palavra. É isso? Quadrangular é uma igreja que nasceu no coração de Deus para o coração do homem. Então a origem da igreja quadrangular é o coração de Deus. E ela veio até mim e até você. Olha lá, quadrangular. A igreja que prega Jesus que salva. O Jesus que batiza com o Espírito Santo, o Jesus que cura toda a enfermidade, o Jesus que em breve voltará para buscar a sua igreja, aleluia. Nós vemos essa igreja, é uma igreja completa, meus queridos e meus amados. Ela foi fundada em 1922 pela missionária Aimee. Olha lá, Aimee, olha que bonito. Ela está com um vestido branco, com o peitoral, a estola lá, azul, com a cruz, né? Veja, uma mulher ousada, cheia da autoridade, do poder do Espírito Santo. Uma jovem que entregou a sua vida para fazer missões, para anunciar o Evangelho de Cristo. A Aimee recebeu a revelação do nome da igreja, irmãos, quando ela lia Ezequiel 1, né, do 10 ao 28. E esta mulher, cheia de ousadia, ela comprou um terreno em Los Angeles e começou a construção do templo sede internacional, Angelus Temple. Não, foi um passo de fé, eu digo que não foi um passo de fé, irmão. Essa mulher é uma mulher muito ousada, muito cheia do poder do Espírito Santo. E ela creu, ela só tinha $5.000, não dava nem para pagar a planta do templo quando ela começou, mas o Senhor estava com ela e fez dela uma vencedora. Oh, glória a Deus, que unção, que bênção. Fez dela uma vencedora. E nós vemos aí, irmãos, esse templo maravilhoso, construído pela fé, pela ousadia, pela coragem da nossa querida e amada irmã missionária Aimee Semple McPherson. Mas aqui diz, nós estivemos estudando a história, e diz que no dia 1º de janeiro de 1923, ela estava consagrando o templo, e nele já tinha mais de 5.000 pessoas, aleluia. Ela então disse, esse templo já pode acomodar, né, esse povo. Mas nos primeiros 5 meses, aumentou para 7.000 pessoas, irmãos, participando dos cultos, acreditando que Jesus ainda continua salvando. E no seu primeiro batismo, ela batizou 1.200 pessoas. Irmãos, eram tantos os milagres, as curas, os prodígios e maravilha, que até hoje tem uma sala repleta de cadeiras de rodas, de muletas, que pessoas deixavam lá no templo para testemunhar do poder de Deus naquele lugar. Irmãos, esse poder, ele não acabou, ele não terminou, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nosso Deus, lá em Hebreus 3, versículo 8, diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre.
Então, se você quiser ir abrir tua boca, Deus vai encher. E você vai ser um missionário e uma missionária para evangelizar, para ganhar almas. E vidas serão salvas através da sua vida. Irmãos, isso estava acontecendo aonde? Em Los Angeles, na Califórnia. Mas aqui no Brasil nós não tínhamos igreja. E um dia um homem que havia feito o ITQ e estava à disposição de Deus, participando de uma reunião de obreiros da pastora, ele sentiu o desejo de vir para o Brasil. Glória a Deus por isso. O missionário Haroldo William. O missionário Haroldo William nasceu em 27 de novembro de 1913 na cidade de Hollywood, a cidade do cinema mundial. Haroldo foi criado sobre os princípios da fé evangélica, foi batizado pela própria missionária Aimee, fundadora da igreja, e o rapaz chegou até a atuar em alguns filmes como figurante do faroeste, mas a fé acabou vencendo tudo, falou mais alto o desejo de ganhar almas do que virar um cowboy das telas do cinema internacional. E depois ele conclui o curso teológico, já ordenado pastor, ele decide ser missionário na América do Sul. E ele escolhe, então, o nosso Brasil. Glória a Deus! Passou um breve período ali na Bolívia, na Colômbia, também. E em 1946 ele desceu o rio Amazonas, chegando até Belém. Daí embarcou no navio com destino a Santo, no litoral paulista. Haroldo, junto com a sua mulher Mária, sentiram arder no coração o desejo de evangelizar o Brasil. Imediatamente tratou de aprender a falar o português e pôs mãos às obras. Com a experiência adquirida em cruzadas nos Estados Unidos, logo começou a promover reuniões avivadas no interior de São Paulo, passando depois para a capital. Era um homem carismático, cheio de fé e de ousadia, e começou a atrair muita gente para aqueles cultos marcados pelos milagres, pelas curas e pelas libertações. Aleluia! A primeira reunião, no dia 15 de novembro de 1951, vocês já conhecem a história, em São João da Boa Vista, deu-se o nascimento da primeira igreja, a igreja que era chamada Cruzada Nacional de Evangelização, aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Viveu o nosso querido 89 anos, e já com a saúde muito fraca, debilitada, o reverendo Haroldo sofreu uma queda em sua casa, na Califórnia, nos Estados Unidos, foi levado para o hospital, submetido a uma cirurgia. Durante a cirurgia, sofreu um infarto fulminante e morreu. Esse missionário, fundador da igreja aqui no Brasil, morreu dia 11 de dezembro de 2002. 2002. Nós temos algumas fotos dele, chegando ao Brasil. Nós temos aí ele com a esposa, ele quando ele chegou em 51. Nós vemos aí ele com a esposa na última convenção que nós tivemos aqui no Brasil, que ele esteve aqui no Brasil, juntamente com a sua esposa. Ele levantou a bandeira quadrangular, chorou muito e disse que estava matando a saudade desse país que ele amava. Foi embora, voltou e 3 meses depois veio apenas para se despedir mesmo. Ele veio a falecer. Se nós hoje, irmãos queridos, estamos servindo ao Senhor nessa igreja, é porque alguém cheio de amor e paixão pelas almas perdidas, deixou família, deixou sua terra e veio para esse país. Sabemos que ele sofreu muitas perseguições, irmãos, não foi fácil, não. As pessoas não aceitavam, o protestante, os crentes, e muitas vezes ele foi perseguido. Quiseram, muitas vezes queimar a tenda onde ele estava, mas ele resistiu tudo com muita fé e diz que um homem muito assim, manso, irmãos? O inimigo não achou brecha para agir na vida dele e é por isso que eu e você estamos aqui hoje salvos. Lógico, porque Jesus já havia nos escolhido, mas porque esse homem aceitou o ide do Senhor Jesus e ele veio até esse país, o nosso país abençoado. E aqui, a igreja da Vila Regina.
Irmãos queridos, esta igreja, ela foi fundada pelo pastor Ciro e pela pastora Alzaide. Pastor Ciro faleceu ano passado, ali na cidade de Limeira. Esse homem, aí ele estava solteiro ainda, olha só, com o violãozinho, tocando, fazendo a obra do Senhor. E diz aqui, nós estivemos lendo a história dele, e diz que ele estava um certo dia num retiro espiritual em Franca da Rocha. E à noite ia ter uma vigília, os jovens estavam num retiro espiritual, e à noite teria uma vigília. E aí todos os jovens foram. Pastor Ciro foi também para a vigília. Quando chegou lá, uma das irmãs mais velha, e que estava orando, chegou nele e falou: Deus manda dizer que Ele vai te levar para uma cidade, para você ali iniciar a obra de Deus. E ele diz assim: como assim? E ela diz: Deus está mostrando para mim o nome. E esta cidade é a cidade de Itapetininga. Ele assustou, não entendeu nada, nem sabia onde ficava. E ele ficou sem saber. Aceita ou não aceita? É Deus que está falando e não é, né? Mas diz a palavra que foi confirmada por uma outra visão, uma irmã, e a irmã confirma o nome também da cidade, amém, queridos? E aí diz que quando a irmã que falou, disse para ele, quando a irmã que tiver a visão falou que Deus estava chamando para ir para Itapetininga, no começo ele não aceitou a ideia. Preferiu ser cauteloso, continuou orando, porque ele trabalhava num escritório muito grande em São Paulo, tinha um emprego muito bom, estava estudando e tinha a profissão também de protético. E ele achava que já estava com a vida definida, mas o Espírito Santo começou a cobrar, acordava ele durante a noite, fazia ele orar, e então fazia ele lembrar do que a irmã lhe disse. E ele então, agradecido a Deus, agradecia a Deus e falava: Deus, o Senhor trabalhou tanto na minha vida, o Senhor me libertou de muitos vícios, de muitos pecados, o Senhor me trouxe para a sua casa, o Senhor fez um obreiro seu, e eu me coloco em suas mãos, que seja feita a tua vontade. Quando ele disse isso, imediatamente, irmãos, ele veio conhecer Itapetininga, e aqui permaneceu por 4 anos, sendo elevado a pastor titular e depois a superintendente regional, né? E diz que ele casou-se no dia 22 de dezembro de 1962 com a pastora Osaide Cabral do Lago, na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Depois de casado, ele permaneceu aqui por mais 3 anos e meio, onde nasceram os seus filhos, Ciro e a Raquel. E, infelizmente, aqui sofreram um grande choque, porque aqui falecera a sua filhinha, a pequena Raquel. Mas com todo esse sofrimento, eles não deixaram de fazer a obra com alegria. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse homem e esta mulher estavam aqui, ele foi lá, casou com ela, voltou para cá, né? E eles fazendo a obra, a filhinha deles estava doente. Eles foram para uma convenção. E quando voltaram, a menina falecera. Veja, se fosse outra pessoa qualquer, o que faria? Vou desistir de tudo, vou voltar para casa, vou voltar para a família, não é? Porque eu perdi minha filha. Não, irmãos. Aí, então, é que a pastora disse: vou fazer a obra do Senhor incansavelmente. Porque ela comentou uma vez num congresso de mulheres, que algumas vezes o marido a convidava para estar no culto, ela dizia: não vou porque a nenezinha chora, porque a nenezinha atrapalha o culto, não vou porque para me cuidar dela. E aí o Senhor a recolheu dela, disse: eu fiz da minha filha um fardo, e disse que a minha filha estava atrapalhando, por isso Deus tira o fardo. Misericórdia, né, igreja? Nós temos que tomar cuidado, né? E ela mesmo disse que já que agora ela não tinha mais a filha, e ela não ia querer mais filho, que daquele momento em diante ela ia trabalhar
o resto da sua vida, ia morrer em cima de um altar, pregando a palavra do Senhor, aleluia. Irmãos, e isso deu a ela o quê? Autoridade, deu a ela assim, um desejo, irmãos, realmente de fazer o melhor para o Senhor Deus. Mas eu fico imaginando, eu fico pensando no coração daquela mãe, mas na mesma hora eu vejo o agir de Deus, o Espírito Santo dando consolo, dando força, enxugando as lágrimas e dizendo: mulher, eu te chamei, eu te levantei para fazer a minha obra, aleluia. Irmãs queridas, quantas vezes eu, você, nós nos justificamos por não estarmos na igreja, nos justificamos de não estarmos fazendo aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Irmãos, o ID do Senhor não é para somente pastores, é para cada um de nós. Nós vemos que o Senhor, depois de morto, Ele ressuscita, e Ele aparece aos seus discípulos, lá em Marcos 16, né? Marcos 16, versículo 15 e 16. Você está cansado de ouvir nós pregarmos, não é? Quando o Senhor, Ele diz assim para os discípulos, Ele reúne os discípulos, porque Ele ficou 40 dias aqui na terra. E no final dos 40 dias, o que Ele faz? Ele reúne os discípulos e Ele fala: olha, o que eu tinha que fazer eu já fiz, agora é com vocês. Às vezes nós deixamos na mão de qualquer pessoa, nós passamos a responsabilidade na mão de um e do outro, nós arrumamos sempre alguém para fazer no nosso lugar, e nós deixamos, somos omissos àquilo que o Senhor quer que nós façamos. E Ele disse para os discípulos o quê? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Porque quem crê, o versículo 16, quem crê, 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmãos queridos, irmãos amados, quantas vezes nós resistimos à palavra do Senhor, porque nos momentos difíceis nós buscamos a tudo e deixamos Deus por último. Nós vamos em todos os lugares e nós deixamos para buscar a Deus em segundo plano. E quando nós vamos buscar a Deus, nós queremos usar a Deus. Usar a Deus, sim. Nós queremos cura, nós queremos milagre, nós queremos libertação e muitas vezes nós não queremos compromisso com Deus. Mas o Senhor diz que todo aquele que Ele chamou com propósito, não é isso? João 15, 16. Ele diz: não escolheu você a mim, não escolheu vós a mim, mas eu escolhi a vós. Eu vos chamei, eu vos nomeei, para quê? Para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, é para mim, é para você, é para todos nós, é para toda a igreja. Ide e dai fruto, ide, anunciai o Evangelho, ide buscar as almas perdidas, ide, é os perdidos mesmo, irmão, os pecadores mesmo, é aquele que está fazendo coisa errada, é aquele que não tem uma direção, é aquele que está nas encruzilhadas da vida, é aquele que está envolvido com as obras das trevas, como um dia eu estive. Quando eu fui buscar o espiritismo, quando eu fui buscar o candomblé, quando eu fui buscar a magia negra, quando eu fui buscar a umbanda, a quimbanda, a mesa branca, amarela, azul, quando eu fui buscar para a minha cura, para a minha libertação. Eu buscava a Deus. Ali eu não encontrei Deus. Eu fiquei pior ainda. Eu cheguei perturbada e saí perturbada e meia. Perturbada e meia. Aí vem o tradicionalismo. O que vão dizer de mim se eu for para uma igreja evangélica? E eu resisti a Deus, até que um dia, o Espírito, no meu desespero, chorando, tentando tirar a minha vida, de bruço no muro da minha casa, eu ouvi servos de Deus cantando.
E eu falei, eles cantam, esse povo é alegre, e eu estou aqui infeliz, triste, abatida, sem força, morrendo, não tenho paz, estou doente, meu marido para se tornar um assassino, a minha vida vai acabar. E foi naquele momento, naquele clamor, sem entender, eu conversava com Deus, eu falava com Deus. E no outro dia de manhã, Deus mandou uma pessoa para falar de Jesus para mim, aleluia. Uma pessoa que tinha um compromisso com Deus, com a palavra, uma pessoa que ouviu o ide do Senhor e saiu anunciar que ainda tinha jeito, que ainda tinha solução para a minha vida. Mesmo mal recebida, essa pessoa insistiu em dizer que Jesus me amava. E eu disse para ele, o senhor não sabe o que é a minha vida. O senhor não sabe o tormento que é. O senhor não sabe quantas legiões que tem sobre mim. Ele disse, não importa a quantidade de legião. O importante é que Jesus está vivo. E ele veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. E aí o que aconteceu, irmãos? Aquele homem entrou na minha casa, e quando ele entrou, Jesus também entrou, e a minha vida, e a minha família foi salva, foi transformada pelo poder da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor. Por isso hoje, nesse aniversário, onde eu e você, meus queridos e meus amados, estamos aqui para agradecer por essa porta aberta, que eu e você venham abrir a nossa boca, aleluia. Que eu e você possamos estar na casa do Senhor com alegria, mas que nós possamos buscar as almas. Qual é a missão da igreja? O porquê da igreja? Qual é a necessidade de termos a igreja? Estarmos congregados, estarmos debaixo da unção, estarmos debaixo da proteção de Deus, termos um líder, termos um pastor que vai orar por nós, que vai pedir por nós. Qual é? Irmãos, a missão da igreja, cuidar dos que estão dentro e buscar os que estão fora. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Que eu e você venham abrir nossa boca, como os apóstolos, irmãos, saíram para fazer o evangelismo que o Senhor pediu, sair em obediência ao ide do Senhor, e anunciaram. Eu sempre digo que o livro de Atos, ele poderia ser os atos praticados pelos apóstolos após morte e ressurreição de Jesus, ou os atos praticados pelos apóstolos quando foram cheios do Espírito Santo e cheios de amor e de paixão pelas almas perdidas, aleluia. Nós vemos aqui, irmãos queridos, o Senhor dizendo que nenhum outro, Atos 4:12, ele diz que nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há salvação. Não há outro nome para nós buscarmos, para sermos libertos, para sermos curados, para sermos alegres, para recebermos força, unção, autoridade, do que o nome do Senhor Jesus, aleluia. Esse nome que diante dele todo joelho vai se dobrar. Filipenses 9 diz que diante dele todo joelho vai se dobrar, toda boca vai buscá-lo, vai clamar, vai falar, vai glorificar o teu santo nome. É esse nome poderoso, aleluia, o qual o Senhor, Atos 18, o 9 e o 10, diz que o Senhor Deus, ele fala em visão com Paulo, e ele fala para Paulo, Paulo, não temas, não fique com medo, mas fala, não cale a tua boca, fale, Paulo, porque eu sou contigo, aleluia, e ninguém vai pôr a mão sobre você para fazer nenhum mal a você. Eu estou com você, Paulo. Eu estou com você, irmã. Eu estou com você, meu irmão. Eu estou com você, jovem. Aonde você pisar a planta dos teus pés, eu quero que você abra a tua boca e eu vou te encher, aleluia. Você não é mais escravo, você está livre, você está liberto. O Senhor te libertou porque alguém anunciou a palavra a você. Seja um agente de libertação para as pessoas que estão aí aprisionadas nas garras do inimigo. Eles precisam ouvir que Jesus as ama, aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós nos
portamos como nós tivéssemos vergonha do Evangelho, como se nós tivéssemos vergonha. As pessoas nos conhecem, nós estamos com as pessoas, e as pessoas não sabem que nós somos cristãos. Irmãos queridos, irmãos amados, nós precisamos nos identificar. E de que maneira nós vamos identificar? Falando do meu e do seu Salvador, falando o que Ele faz, o que Ele poderá fazer, falando do amor que Ele tem pelas almas perdidas, dizendo às pessoas que não é o fim, que se ela crer, se ele crer, vai ter um novo começo, aleluia. Ah, pastora, mas eu estou no Evangelho, eu sabe, pastora, eu estou passando por luta. Oh, meu irmão, glória a Deus que você está passando, a luta passa, mas Jesus não pode passar, e tem muitas pessoas que não têm o privilégio que você tem, que ainda não conhecem Jesus, que realmente são sozinhas nesse mundo. Essas pessoas precisam, oh meu querido, buscar o Senhor. Essas pessoas precisam querer ser achadas pelo Senhor. E elas só serão encontradas, achadas pelo Senhor, se eu e você anunciar a Jesus, aleluia. É necessário, irmãos queridos. Nós sabemos que o sucesso da igreja primitiva é porque a igreja primitiva era uma igreja organizada. Nós não temos tempo de ficar lendo aqui, mas 1 Coríntios diz, lá em capítulo 14, 33, que era uma igreja organizada, e Deus agia no meio dela, que não havia confusão. Irmãos, havia muita paz na igreja primitiva. E era assim, irmão, tudo em comum. As pessoas tinham comunhão um para com o outro. Não havia dissensão, não havia contenda. Havia muita união e muita vontade de fazer a obra do Senhor. Que essa unção recaia sobre essa igreja maravilhosa, que é a igreja da Vila Regina. E nós vamos continuar juntos, irmãos, juntos. Vamos estar estimulados pela fé que o Senhor já derramou em nossos corações, para trazer as pessoas, aleluia, para a casa do Senhor. Atos 2:44 diz que ia se acrescentando os números de salvos. E eles continuavam, todos que criam, continuavam junto para quê? Para aprender a vontade de Deus, para aprender a doutrina dos apóstolos. Se você olhar no versículo 42 e 43, diz que eles perseveraram na doutrina, perseveraram na comunhão, no partir do pão e nas orações, aleluia. E em toda a alma, em todas as pessoas convertidas, todas as pessoas que participavam ali da igreja, neles havia temor. E muitas maravilhas, sinais aconteciam, aleluia. Aconteciam naquele lugar. Por quê, irmãos queridos? Porque havia fé, porque havia união, porque havia comunhão, porque havia o quê, irmãos? Amor. A fé os motivava a fazer a obra do Senhor. Irmãos, não é porque o irmão parou que você vai parar. Já pensou se após Jesus ter voltado para o Pai, não houvesse mais evangelização, anunciar da palavra do Senhor? Se os discípulos não obedecessem o ídolo do Senhor, hoje eu e você não estaríamos aqui. Essa igreja não estaria aberta. Almas, né, como você, não seriam ganhas. Irmãos, mas nós temos esta igreja, eu e você temos já a alegria da salvação, nós temos a liberdade de anunciar a palavra. Irmãos queridos, não vamos perder tempo, vamos aproveitar aí a oportunidade que o Senhor está nos dando, e vamos encher a casa do Senhor, aleluia. Esses dias eu falava com uma pessoa para trabalhar, para fazer a obra. Ele disse: pastora, mas se nós buscar mais gente, não tem aonde pôr. Irmão, busca, que nós arrumamos lugar para elas ficarem, amém?
Esse detalhe é conosco. Vai você e faz a obra. E nós vamos cuidar e essas pessoas terão local para cultuar o Senhor nosso Deus. Aleluia! Mas o que o Senhor espera de mim e de você? Que eu e você venhamos ou não deixemos de amar a nossa igreja. Quem ama, cuida. Amém? Concorda comigo? Quem ama, cuida, não é isso? Quem ama, cuida. Irmãos, essa casa de oração é a porta que Deus abriu para você. Se Deus quisesse que você estivesse na igreja A, B, C, D, F, G, H, era lá que Ele tinha te salvado. Não é isso? Mas o Senhor te escolheu para servir a Ele na igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Regina. Aleluia! Hebreus 10, 25, que fala, vamos lá? Hebreus 10, 25, oh glória a Deus, é o 24 e o 25, glória a Deus, diz, e consideremos-nos uns aos outros, amemos uns aos outros, e junto, estimulando a caridade e as boas obras. Versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes aconselhemo-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vede que se aproxima aquele dia. Amém, queridos? Aconselhar um ao outro. Conversou com o irmão está fraco na fé? O irmão está triste, está abatido, aconteceu algum problema que trouxe tristeza, ele está sem força de orar, está sem força de buscar ao Senhor, já não tem mais ânimo de ir à igreja, aconselha ele. Não deixa ele parar, não deixa ele em casa, diga eu vou passar lá, eu vou orar com você, eu vou fazer uma corrente com você, eu vou estar com você. Não, você não pode ir, porque o Senhor te escolheu para você dar fruto, meu amado e minha amada. Ele diz, não deixe isso acontecer, quanto mais quando se aproxima aquele dia, sabe por quê, irmãos? Quando o Senhor nos arrebatar, quando a igreja do Senhor estiver com Ele, nós vamos um dia ser chamados diante do trono de Deus. Ah, meu querido e meu amado, e quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, Ele vai perguntar o que eu e você temos para apresentar a Ele, o que nós temos em nossas mãos. E o que nós vamos responder ao Senhor? Ele vai perguntar, onde está a tua família que você não evangelizou? Aonde estão teus filhos que você não trouxe para Deus? Aonde está teu esposo que você não trouxe para Deus? Aonde está a tua esposa que você não evangelizou? Aonde está a tua família que você não falou do meu amor? Aonde estão os seus parentes? Aonde estão os seus vizinhos? Aonde estão os seus colegas de trabalho? Aonde estão os seus colegas de estudo? Aonde estão? Irmãos, é notório, a gente precisa, ao chegar, aonde chegarmos, que nós façamos a diferença, e que o abrir da nossa boca e o fechar, seja para glorificar e apresentar Jesus, como um Deus vivo, como um Deus que continua agindo, como um Deus que continua operando, e fazendo maravilhas sobre as nossas vidas. Eu achei falta de um jovem aqui na igreja, por algum tempo, perguntei aos pais aonde ele estava, e eles disseram que ele não estava conosco porque ele estava trabalhando à noite. Fiquei preocupada desse jovem estar trabalhando à noite, comecei a orar. Aí quando foi há um mês atrás, eu vi esse jovem aqui na igreja, à noite, cheguei até ele, cumprimentei, perguntei, falou, pastora, eu resolvi sair do emprego para servir a Deus, porque eu estava sendo impedido de estar na casa de Deus, e eu vi que a minha vida não estava indo bem, e eu vi a necessidade, pastor, a única coisa que lá, quando eu tinha oportunidade, eu falava de Jesus, e esse jovem veio, e durante quase 2 meses, ele estava sem emprego, e domingo passado eu fiz o culto, desci do altar, e cumprimentei algumas pessoas. Quando eu passei por ele, Deus mandou eu voltar e falar para ele, nessa segunda-feira, Deus está abrindo uma porta para você. E eu falei assim, ai meu Deus, acho que é emoção.
Eu estou preocupada, porque faz 2 meses que ele está aqui. E Deus falou, volta. E eu voltei. E eu abracei ele e falei, Deus está dizendo que amanhã ele vai abrir uma porta para você. Quando foi segunda-feira de tarde, a mãe ligou chorando, dizendo que ele estava levando a carteira para ser registrado. Deus abriu a porta do emprego. E esse jovem já está trabalhando para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele foi um missionário à noite, ele será um missionário durante o dia, e ele vai ter tempo para estar na casa do Senhor, aleluia! Para estar aqui, aprendendo, se fortalecendo, se enchendo, para ir, irmãos, levar o pão da vida, levar Jesus Cristo para aqueles que estão famintos. A igreja precisa aprender a evangelizar, a igreja precisa aprender, irmãos queridos, a obedecer, a fazer, a colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede. Ide, ide, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Marcos 16, 15 e 16, precisa estar continuamente no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Nós precisamos sair das 4 paredes, sair dentro de nós mesmos, irmãos queridos. E quando o Senhor te der a oportunidade, não fique com a boca fechada. Você viu aqui o versículo que nós lemos para iniciar, Salmo 81, 10. Você não é mais escravo, você está livre. Abra a tua boca e o Senhor vai te encher e vai fazer de você um Ciro, uma Aimee, para anunciar a palavra do Senhor, aleluia. E um dia, a sua história, irmãos, que já está sendo escrita lá nos céus, ela será relembrada em alguma igreja, lá no ponto de pregação, lá, irmãos queridos, não sabemos se você tem chamado para o ministério, aonde você estiver pregando, você vai lembrar daquele dia que você fez o propósito de obedecer o ID do Senhor, de abrir a tua boca. E aqui é engraçado que diz assim, abre bem a tua boca. Não é para falar entre os dentes, não. Jesus salva. É para anunciar com a boca bem aberta. Jesus salva. Jesus batiza. Jesus cura. Mas Jesus voltará. E a igreja precisa estar preparada para a volta do Senhor. E uma das preparações, irmãos, é nós produzirmos frutos. Frutos, irmãos, porque esse versículo ele termina dizendo assim, a fim de que tudo que em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Mas só vai conceder, vai conceber, vai dar, vai ser presenteado aquele que estiver produzindo. Aquele que não estiver produzindo, irmãos, misericórdia. Nós sabemos que um empresário, ele contrata uma pessoa na sua empresa e ele espera dele o quê? Produção. Se ele não produzir, ele será cortado, mandado embora, né? Esse homem será demitido, essa mulher será demitida. O Senhor é misericordioso, irmãos. Ele não demete ninguém, o Senhor não expulsa ninguém, o Senhor não corta ninguém, o Senhor dá oportunidade, mas o Senhor espera frutos de nós, fruto de cada um de nós, amém? Frutos, irmãos, e que nós venhamos a cuidar das almas, e saber que Jesus, o que Ele fez no passado, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Veja o que Ele diz, eu estava lendo a palavra, e o Senhor falou quem eu sou e quem você é em Cristo Jesus. E eu falei, meu Deus, é isso que o Senhor pensa de mim, meu Pai? É isso que o Senhor pensa de nós? Veja lá, 1 Pedro 2, 9 e 10. Meu Deus, quem ama, né, irmãos, se sacrifica. Quem ama cuida, quem ama valoriza, quem ama defende. Olha aí, 1 Pedro 2, 9 e 10, vós sois minha geração eleita. 1 Pedro 2, 9 e 10, vós sois minha geração eleita, sacerdócio real, vós sois nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anuncieis
a virtude, veja, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia, para que você venhamos anunciar aquele, meu irmão, que tem virtudes, meus queridos, aquele que realmente pode agir na tua vida, aquele que tem virtude de cura, de milagres, aquele que tem virtude de salvação, de paz, de alegria, aquele que nos chamou quando nós estávamos nas trevas, nos tirou das trevas e nos colocou sobre a sua maravilhosa luz, aleluia. Versículo 10 diz: porque antes nós éramos um povo simples, um povinho, que ninguém sabia quem era, não é? Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora nós somos o povo de Deus, ou o seu povo. Esses que estavam antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas você já conhece a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor já está sobre mim e sobre você. Já está ao meu alcance e ao seu alcance, aleluia. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, versículo 14, ele diz: eu reconheço que eu sou devedor, tanto a gregos, como a bárbaros, como a sábios, como a ignorantes. Quem está dizendo? Eu sei que eu sou devedor, que eu preciso pagar a minha dívida para com Deus. Deus me escolheu, Deus me amou, Deus me salvou quando eu não merecia. E agora eu estou devendo para as pessoas que não conhecem a Jesus, que eu vou lá e o apresente Jesus para essas vidas, que eu fale da sua misericórdia. Ele diz: por isso eu me sinto em dívida para com Deus e para com essas almas, que o Espírito de Deus, Ele possa falar no meu e no seu coração, que Ele possa estar, irmãos, tocando o mais profundo do nosso ser, e que nós possamos também sentir devedor a Deus, de não praticarmos o que Ele nos pediu, de não estar indo fazer a obra dEle, de não estarmos fazendo a sua vontade. Ele disse que Ele sentia o quê? Devedor, tanto a gregos como a sábios, ignorantes e a bárbaros. Então, é para toda a raça, para todo aquele que necessita. Então, que eu e você possamos sair, e como o apóstolo Paulo, aqui no versículo 16, quando ele diz: eu, Paulo, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois eu sei que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Não envergonhar, mas anunciar, falar, tornar-se notório, apresentar. Nós precisamos apresentar, irmãos, esse evangelho. Não termos vergonha. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar de que Deus faz. Por isso, quando Deus mandou eu voltar e falar para o garoto que na segunda-feira Deus estava abrindo a porta, eu voltei. Porque eu falo, eu sei que o que o Senhor promete, Ele cumpre, aleluia. O que Ele promete, Ele cumpre. O Senhor está aqui nesta tarde. E Ele diz que Ele tem coisas grandes para você. Mas para você que Ele já libertou, para você que Ele já tirou da escravidão, para você que já não é mais escravo, capacho de Satanás, você que está aqui, o Senhor te chama hoje para fazer a obra dEle. Por isso eu quero chamar você para vir à frente. Eu quero estar orando por você agora.